Olá, nação azulina, torcedor do Remo. Hoje a conversa é importante e bastante quente sobre o futuro do clube do Remo para a temporada de 2026. A expectativa é grande, e eu quero trazer para vocês uma análise detalhada do que o Leão Azul enfrenta nesse mercado cada vez mais competitivo, especialmente quando o assunto é a contratação do novo treinador. Já surgem nomes sendo ventilados, e você já deve ter ouvido falar que o Guto Ferreira está entre os favoritos, mas nada ainda é oficial, e é justamente essa indefinição que gera tanta especulação e ansiedade entre a torcida. É um momento de atenção, porque as decisões tomadas agora vão impactar diretamente a performance do time na Série A do Campeonato Brasileiro, competição que naturalmente é a prioridade do Remo neste próximo ano. Além disso, outro ponto de interesse para a torcida é a situação do camisa 33, Diego Hernandes. O lateral direito, que pertence ao Botafogo e está emprestado ao Remo até meados de 2026, tem se destacado em campo e despertado interesse de permanência definitiva no clube. Já existem negociações entre o Remo e o Botafogo, e o valor estimado para essa contratação gira em torno de 2 milhões de dólares. Para viabilizar o negócio, o Cadu, que atualmente está emprestado ao Botafogo com multa rescisória de 950 mil dólares, pode ser incluído na negociação. Diego Hernandes é jovem, com 24 anos, e sua qualidade dentro de campo o torna uma peça estratégica para a montagem do elenco visando a Série A, tornando seu investimento bastante justificável para o clube. Enquanto isso, o Remo também precisa lidar com questões extracampo que acabam refletindo diretamente no desempenho da equipe e no planejamento da temporada. Recentemente, o clube foi penalizado com uma multa de R$16 mil pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, em função de objetos lançados no gramado durante o jogo contra a Chapecoense, aquele empate dramático que poderia ter sido ainda mais conturbado. Felizmente, graças à identificação do torcedor responsável e à documentação adequada, a punição se limitou à multa, sem implicações mais graves como perda de mando de campo. Vale lembrar que o clube ainda recorre de outras punições aplicadas em jogos anteriores, incluindo suspensões de jogadores importantes como Diego Hernandes e Nico Ferreira, e aguarda julgamento no pleno do STJD para tentar reverter ou reduzir essas penalidades. Esses fatores, mesmo que pareçam administrativos, acabam influenciando diretamente na preparação e no moral do elenco. No campo esportivo, outro ponto de atenção é o conflito de datas entre a tabela do Campeonato Paraense e a Série A do Campeonato Brasileiro. Alguns jogos do estadual coincidem com datas de partidas da elite nacional, mas a situação já está sendo ajustada. Jogos contra equipes como Águia de Marabá e Castanhal provavelmente terão suas datas remanejadas para evitar que o time principal do Remo seja prejudicado em sua participação na Série A. A Confederação Brasileira de Futebol, atenta à valorização dos estaduais, garante que o Campeonato Paraense não será desvalorizado, mas entende que ajustes são necessários para que o clube possa competir em alto nível na competição nacional sem abrir mão da tradição e do respeito ao torneio local. Isso demonstra que a organização e o planejamento prévio são fundamentais para evitar desgastes e permitir que o elenco atue nas duas frentes sem comprometer a performance. Quando falamos de mercado da bola, as especulações sobre novos reforços também movimentam a torcida e aumentam as expectativas. Muitos rumores surgem a todo momento, mas é importante destacar que, até o momento, não há nada confirmado. O clube ainda busca definir o treinador e entender quais jogadores se encaixam no perfil e na filosofia que será adotada para o próximo ano. Toda a movimentação é analisada com cuidado pela diretoria, que tem mostrado comprometimento e atenção ao mercado. O planejamento de 2026 ainda pode ser ajustado, e é exatamente nesse ponto que o clube pode ganhar vantagem sobre outros times que não se anteciparam e acabam corrigindo erros já durante a temporada, o que normalmente gera estresse e resultados negativos. O Remo, por outro lado, parece estar consciente dessa necessidade de preparação e já começou a revisar estratégias. A diretoria se mantém ativa, reunindo-se com frequência, estudando possibilidades de contratação e avaliando cada detalhe para que a equipe entre em campo pronta para enfrentar a Série A. A ideia é aproveitar o tempo disponível antes do início do campeonato para ajustar a rota, definir nomes, corrigir lacunas e garantir que o elenco esteja competitivo desde os primeiros jogos.
Essa atenção aos detalhes e à logística é o que separa clubes que apenas participam da competição daqueles que brigam efetivamente pelas posições de destaque na tabela, evitando surpresas desagradáveis. Outro ponto que merece destaque é a abordagem do clube com relação aos treinadores que foram procurados para assumir a equipe. Nomes de peso foram sondados, e a proposta apresentada, embora consistente, ainda não conseguiu atrair todos. A visão do Remo foi clara: oferecer infraestrutura adequada, estádio para jogos e uma torcida apaixonada que apoie incondicionalmente, mas o mercado exige também condições mais amplas, envolvendo recursos, estratégias de longo prazo e visão detalhada de projeto esportivo. Esse tipo de feedback é essencial para o clube, pois permite compreender melhor o que é esperado e necessário para se manter competitivo na Série A, garantindo que o planejamento seja realista e eficiente. Com tudo isso, o torcedor precisa entender que, apesar de ainda existirem indefinições, o Remo está se movimentando de forma estratégica. As negociações de jogadores, o ajuste de datas de competições e a busca por um treinador de qualidade mostram que há planejamento e comprometimento para evitar surpresas negativas. O caminho pode parecer lento, mas é justamente essa cautela que pode garantir que a temporada de 2026 comece de forma sólida, com um elenco competitivo e pronto para enfrentar os desafios que virão, aprendendo com os erros de outros clubes e focando em estabelecer uma base forte desde o início da Série A. Continuando a nossa análise, galera, é importante destacar que o planejamento do Clube do Remo para 2026 vai muito além da definição do treinador e da permanência de jogadores como Diego Hernandes. O clube também precisa pensar estrategicamente em reforços que tragam qualidade imediata, mas que também tenham potencial de valorização a médio e longo prazo. A Série A do Campeonato Brasileiro é implacável, e o time precisa entrar competitivo desde o primeiro minuto, não só para pontuar, mas para criar uma base sólida que garanta segurança e consistência durante toda a competição. É um cenário em que cada detalhe faz diferença, desde o físico e a preparação técnica dos atletas até o psicológico e a confiança que o elenco carrega. E é nesse ponto que a diretoria do Remo tem que ser precisa, avaliando cada possibilidade com muito critério. Um dos grandes desafios do clube é equilibrar as finanças sem perder competitividade. Contratar jogadores de qualidade envolve investimento, mas também criatividade para conseguir negócios vantajosos. A negociação pelo Diego Hernandes é um exemplo claro disso. É um jogador jovem, com experiência importante que já mostrou capacidade de atuar em alto nível, mas a diretoria precisa organizar a estratégia financeira para que a contratação seja sustentável. O Cadu entrando na negociação é um movimento inteligente, porque permite equilibrar valores e viabilizar o acerto sem comprometer o orçamento do clube. Essas decisões exigem planejamento minucioso, paciência e visão de mercado, principalmente porque o Remo não quer repetir erros do passado, em que contratações foram feitas às pressas e acabaram não rendendo o esperado em campo. Enquanto isso, a questão do treinador ainda é central. É preciso lembrar que a Série A é outro nível de competição. O treinador não precisa apenas conhecer taticamente o futebol brasileiro, mas também entender o clube, a torcida e a pressão de representar um time histórico como o Remo. Nomes de peso já foram sondados, mas o que se percebe é que muitos deles analisam mais do que apenas infraestrutura e salário. Eles querem projetos claros, condições de trabalho adequadas e uma visão de médio e longo prazo que permita construir uma equipe competitiva, sem pressão imediata para resultados que poderiam comprometer a estabilidade do grupo. Por isso, o Remo tem que alinhar a sua proposta de forma estratégica, garantindo que o profissional contratado tenha autonomia e suporte para implementar suas ideias. A logística e o calendário também são peças fundamentais nesse quebra-cabeça. Como mencionamos, os jogos do Campeonato Paraense muitas vezes coincidem com datas da Série A, e é fundamental que a diretoria consiga reorganizar o calendário sem prejudicar a preparação do time. A Série A começa cedo, já em janeiro, e o Remo precisa utilizar cada treino, cada amistoso e cada decisão administrativa para garantir que o time chegue em sua melhor forma física e técnica. É um período curto, e qualquer erro na programação pode impactar diretamente o desempenho do time nos primeiros jogos, que costumam ser determinantes para criar confiança e segurança para o restante da competição. Portanto, a cautela agora se traduz em vantagem depois, porque corrigir problemas durante a temporada é sempre mais caro e desgastante do que se antecipar e acertar a rota antes da largada.
Falando em jogadores, o mercado está aquecido e as especulações sobre reforços são constantes. Ainda não há confirmações oficiais, mas a diretoria do Remo tem recebido propostas e analisado atletas que poderiam compor o elenco. É nesse momento que a avaliação criteriosa faz diferença. O clube precisa identificar atletas que realmente se encaixem no perfil do time, que tenham potencial de crescimento e que tragam equilíbrio para a equipe. Um jogador mal avaliado pode gerar mais problemas do que soluções, então cada contratação é analisada com atenção máxima. E é importante frisar que essas movimentações não acontecem apenas para suprir vagas, mas para montar um elenco capaz de brigar em igualdade de condições com os clubes já estabelecidos na Série A. O histórico recente do Remo também serve como alerta e aprendizado. Em 2025, algumas equipes não conseguiram compreender a realidade da Série A e sofreram quedas rápidas. O Sport, por exemplo, não conseguiu se adaptar à competição e terminou a temporada como um dos piores times da tabela. Esses exemplos reforçam a necessidade de planejamento estratégico do Remo, porque a Série A não permite improvisos. Cada decisão, desde a escolha do treinador até a contratação de jogadores, passa a ter impacto direto no desempenho do time, e o clube precisa estar pronto para enfrentar adversários de alta qualidade, que não dão chances para erros. Além disso, o Remo precisa pensar no equilíbrio do elenco. A Série A exige profundidade, ou seja, ter opções confiáveis para cada posição, permitindo que o time suporte lesões, suspensões e desgaste físico sem comprometer o desempenho. É aí que as contratações estratégicas e a manutenção de atletas como Diego Hernandes se tornam vitais. Jogadores que já conhecem o clube, o ambiente e a torcida trazem estabilidade e ajudam na integração dos novos reforços, criando um elenco mais coeso e competitivo. O planejamento, portanto, não se limita apenas ao início da temporada, mas se estende para toda a Série A, visando consistência e resultados positivos durante os meses mais intensos do calendário. Outro ponto crucial é a relação com a torcida. O Remo tem uma torcida apaixonada, que acompanha cada movimento e cobra resultados. A diretoria precisa equilibrar expectativas e realidade, garantindo transparência nas decisões e mostrando que cada passo é pensado para fortalecer o clube e evitar improvisações que poderiam comprometer a temporada. A confiança da torcida, aliada a um planejamento sólido, cria um ambiente de motivação para os jogadores, que percebem que estão inseridos em um projeto sério, com metas claras e suporte adequado. Isso é essencial, porque o fator psicológico é determinante na Série A, onde a pressão é constante e os desafios são diários. E claro, o planejamento envolve também a preparação física e técnica. Com a Série A começando cedo, o clube precisa garantir que os jogadores estejam prontos desde o primeiro dia de competição. Isso inclui treinamentos específicos, amistosos bem escolhidos, recuperação física adequada e acompanhamento contínuo para evitar lesões e desgaste excessivo. Cada detalhe conta, e a gestão eficiente desse processo faz diferença não apenas nos resultados imediatos, mas na capacidade do time de sustentar o desempenho ao longo de toda a temporada. O planejamento do Remo, portanto, é multidimensional, envolvendo aspectos técnicos, táticos, físicos e administrativos, todos interligados para que o clube entre na Série A em condições ideais e com ambições reais de brigar pelas posições de destaque. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! Os bastidores do futebol brasileiro voltaram a ferver com um rumor que ganhou força nos corredores do Baenão e já se espalha como rastilho de pólvora entre dirigentes, empresários e torcedores. O nome da vez é Maicon Pereira Roques, zagueiro experiente, atualmente ligado ao Coritiba por empréstimo do Vasco da Gama, que estaria muito próximo de vestir a camisa do Remo. A possível movimentação, tratada oficialmente com silêncio pelas partes envolvidas, vem sendo interpretada por muitos como uma verdadeira reviravolta nos planos do defensor, e até como uma traição nos bastidores do Alto da Glória. Segundo especulações que circulam nos bastidores, o Remo teria avançado de forma agressiva para convencer Maicon a aceitar um novo desafio, apostando no peso de sua liderança, no sobrenome conhecido e na necessidade de reorganização defensiva do clube paraense.
A notícia caiu como bomba entre torcedores do Coritiba, que viam no zagueiro uma peça importante para a sequência da temporada e não esperavam uma possível saída tão abrupta, ainda mais em meio a compromissos decisivos. Maicon carrega no currículo não apenas a experiência de grandes clubes, mas também uma história familiar profundamente ligada ao futebol. Filho de Maurides Roque, ex-jogador de várzea e ídolo do Porto, ele cresceu respirando bola, ao lado dos irmãos Miller e Maurides Neto, também jogadores. Esse contexto reforça a imagem de um atleta acostumado a decisões difíceis e mudanças estratégicas ao longo da carreira. Nos bastidores, comenta-se que o Remo teria oferecido protagonismo, estabilidade e um papel central no elenco, algo que pode ter pesado na balança. Enquanto nada é confirmado oficialmente, a torcida azulina já se divide entre euforia e cautela, alimentando debates acalorados nas arquibancadas e nas redes sociais. Se o rumor se confirmar, Maicon não apenas muda de clube, mas entra diretamente no centro de uma das histórias mais comentadas do mercado recente. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.